Olá! Você sabe o que acontece quando uma empresa precisa dispensar parte dos funcionários por um mesmo motivo, sem a intenção de substituí-los? Será que é preciso fazer um acordo com o sindicato da categoria? O assunto foi abordado na tese do doutor em Direito, Cláudio Janotti, que está aqui no programa Academia de hoje para apresentar o estudo e as novidades sobre o assunto após a reforma trabalhista. Seja bem-vindo. A tutela jurisdicional meta individual trabalhista contra a dispensa coletiva no Brasil. Este é o título da tese apresentada para a conclusão do doutorado em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Pesquisa orientada pelo professor doutor e ministro do Tribunal Superior do Trabalho, José Roberto Freire Pimenta. A taxa de desemprego registrada no Brasil entre julho e setembro deste ano foi de 12,4%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Significa dizer que 12.900.000 pessoas estavam desocupadas no período. Dos 91.300.000 brasileiros ocupados no trimestre encerrado em setembro, 22.900.000 trabalhavam por conta própria. E 10.900.000 estavam empregados no setor privado, sem carteira de trabalho, um crescimento de, respectivamente, 1,8% e 2,7%, na comparação com o trimestre imediatamente anterior. E para debater o assunto, recebemos Valdete Souto Severo, doutora em Direito do Trabalho, e Fernando Hugo Miranda, doutor em Direito do Trabalho e Previdência Social. Muito obrigada pela presença de vocês, professores. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada também, Cláudio Janotti, pela presença aqui no Academia. Eu que agradeço, Jordana, tanto você quanto o programa TV Justiça, que é um espaço tão democrático, para poder apresentar minha tese de doutorado aqui para os telespectadores de todo o Brasil. Professor, na nossa reportagem nós mostramos dados sobre o desemprego e a dispensa coletiva, quando ela acontece, ela influencia diretamente nessa taxa. O que é a dispensa coletiva e como ela influencia no desemprego? É muito importante a gente destacar que o Brasil não regulamenta o que é dispensa coletiva, ou seja, não traz elementos fáticos jurídicos ensejadores de uma dispensa coletiva. Então, a gente tem uma verdadeira confusão do que é uma dispensa individual, do que é uma dispensa coletiva e do que é até mesmo uma dispensa plurima. Então, a minha tese de doutorado, com base no direito comparado, eu consegui trazer para o Brasil o conceito da dispensa coletiva e os elementos fáticos jurídicos, que são consubstanciados num tripé conceitual, através do critério qualitativo, quantitativo e temporal. O primeiro critério é quando não decorre da vontade do empregador, e sim de uma necessidade dele, que seria o critério qualitativo. O quantitativo é o número de trabalhadores dispensados de acordo com o número de empregados que a empresa tem. E, por fim, o lapso temporal, que essas dispensas podem ocorrer para caracterizar a dispensa coletiva. Então, esses três elementos fáticos jurídicos presentes no mesmo tempo, você caracteriza a dispensa coletiva que merece uma tutela jurisdicional protetiva maior do que a dispensa individual recebe pelo ordenamento jurídico brasileiro. Bom, 2009 foi um marco para a questão da dispensa coletiva. Explica para a gente o que aconteceu em 2009. Pois é, até 2009 a gente tinha a seguinte situação. No Brasil a gente não tinha um julgamento que tivesse analisado de fato uma dispensa coletiva na magnitude do qual o TST recebeu, que foi uma montadora de aviões que dispensou da noite para o dia 4.200 funcionários. Essa dispensa aconteceu no interior de São Paulo, foi ajuizado um dissídio coletivo perante o Tribunal Regional do Trabalho, a 15ª Região, e em sede recursal chegou aqui em Brasília no Tribunal Superior do Trabalho, no qual a SDC do Tribunal Superior do Trabalho, que é a seção de dissídio coletivo, analisou a validade ou a invalidade dessa dispensa coletiva. E esse julgamento, ele serve como leading case. Por quê? Porque ele virou a página, ele é um paradigma para esse tema. Após essa decisão, todos os tribunais regionais do trabalho e todos os magistrados que receberam ação civil pública julgaram de acordo com esse leading case que se tornou hoje, de acordo com o novo CPC, a figura do precedente para a dispensa coletiva, É como se fosse, metaforicamente, uma lanterna que ilumina o julgador diante de um caso concreto
quando falta uma norma. Bom, e quando a dispensa coletiva acontece, a sociedade ela é afetada de uma forma geral. Explica para a gente em que ponto que a sociedade é afetada, não são apenas os trabalhadores. A dispensa coletiva, ela se diferencia da dispensa individual, por quê? Porque ela não atinge somente o trabalhador que é dispensado, ela atinge a sociedade em si, porque de acordo com o numerário de empregados afetados com a dispensa, você atinge a cidade, o próprio Estado que vai ter que pagar, né, benefícios para os trabalhadores que estão dispensados, você também diminui a circulação de riqueza, a inclusão social, então todos saem perdendo, até as outras iniciativas privadas, porque elas deixam de vender as mercadorias dela, porque uma pessoa desempregada, ela deixa de consumir, né, produtos que ela consumiria se estivesse empregada. Então é por isso que o TST decidiu, no auto 309 de 2009, que é o leading case, de que a dispensa coletiva, obrigatoriamente, para ela ser considerada válida, ela tem que ser precedida de uma negociação coletiva. E o que essa negociação coletiva faz? O sindicato e a empresa, eles sentam numa mesa e estipulam, né, um critério para escolher quais trabalhadores vão ser dispensados, porque a dispensa coletiva, ela tem essa característica, ela atinge trabalhadores que não são determinados, porque como não decorre da vontade do empregador, ela não sabe se ela vai dispensar José, João ou Maria. Ela precisa dispensar 50 funcionários. Então ela chama o sindicato para criar um critério, para estabelecer, olha, primeiro nós vamos dispensar os mais jovens, porque não é correto se dispensar as pessoas que estão próximas de se aposentar, até mesmo com uma reinserção que ela tem dificuldade. Você não vai dispensar gestantes, você não vai dispensar, né, pessoas que estão próximas a receber um benefício também, uma promoção. Então você tem toda essa logística no qual a negociação coletiva ela permite o sindicato, junto com o empregador, atenuar o prejuízo que a sociedade vai receber. Então, a partir disso aí, né, você cria um critério, um cronograma de como essas dispensas coletivas vão ser feitas paulatinamente, né, com tempo, dispensa num mês determinados empregados, no segundo mês outros. Inclusive, uma montadora de carro, depois aproximadamente 3 meses dessa decisão do TST, ela não dispensou coletivamente justamente por causa da negociação coletiva. Eles chegaram a um consenso no interior de São Paulo também, de que não valeria a pena dispensar todo mundo. Então, o que fez? Reduziu o salário, segurou todo mundo e quando a produção voltou à normalidade, os empregados voltaram a receber seu salário na integralidade. Vamos agora à participação da nossa primeira debatedora, Valdete, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Dr. Janotti, porque esse é um tema que me parece que é fundamental no direito do trabalho, porque se nós paramos para pensar, sem proteção contra a despedida, e no Brasil não existe, nem para individual, nem para coletiva, nós não podemos nem falar concretamente na existência de direitos trabalhistas. Porque não há como exercer direitos trabalhistas durante o vínculo se não há alguma espécie de proteção contra a despedida. Quando a gente fala de dispensa coletiva, essa situação que já é social, que já é grave, da perda do emprego, ganha uma potencialidade lesiva muito maior. E é isso que ele enfrenta no livro dele. E eu gostaria de perguntar ao Dr. Janotti sobre a Convenção 158 da OIT, porque eu não sei se ele chegou a enfrentar isso ou não na tese, mas eu gostaria que ele falasse um pouquinho da possibilidade de aplicação da Convenção 158 da OIT diretamente no âmbito jurídico interno, independentemente da discussão sobre a sua ratificação e denúncia. A gente sabe que tem a ADI 1625, que ainda não foi julgado definitivamente pelo Supremo, mas eu queria saber especialmente o que o senhor pensa sobre essa questão da aplicação da Convenção no âmbito interno para proteger contra a dispensa coletiva. A Convenção 158, na minha opinião, ela continua e existe e é válida no ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Porque a denúncia dela foi feita de maneira equivocada, porque se, né, a ratificação é um ato complexo, a denúncia também deveria ter sido feita por ato complexo e não pelo presidente da República, né, até então, que era na época. Então, a Convenção de 158, ela é aplicável. Nós temos uma corrente, né, tanto doutrinária quanto jurisprudencial, que entende pela sua aplicação imediata. Então, eu trabalhei sim na minha tese a aplicabilidade da Convenção 158 e eu entendo que a Convenção 158
protege e tutela os trabalhadores também na dispensa individual e coletiva, né? É um instrumento democrático no qual o Brasil ratificou nos devidos termos legais. Ok, eu peço licença a vocês, debatedores, e ao nosso expositor. A gente volta no segundo bloco com a participação do Dr. Fernando, falando sobre a reforma trabalhista, os impactos na dispensa coletiva. A gente faz agora uma breve pausa, não saia daí, é já já. O Academia está de volta e hoje o tema é dispensa coletiva no Brasil. A gente começa então esse segundo bloco com a participação do Dr. Fernando e a gente vai abordar a partir de agora os impactos da reforma trabalhista no tema do programa. Por favor. Muito obrigado, Jordana. Primeiro quero parabenizar, claro, o professor Cláudio Janotti pela excelente exposição que está nos trazendo aqui e, naturalmente, pela sua contribuição aí à ciência do direito, com a defesa do seu doutorado e com a publicação do seu livro. Então, realmente, inicialmente, meus parabéns. Obrigado. Bom, acerca da reforma trabalhista, a gente vai ter mais tempo para conversar um pouco, até sobre a extensão, a abrangência do que significa o novo artigo 477-A, que a rigor tentou tratar dessa discussão. Antes eu acho que é uma boa forma da gente começar a aquecer esse debate da reforma, seria perguntar o seguinte, professor Janotti, o colega mencionou a experiência europeia, tanto da experiência comunitária como a experiência de alguns países em que regulamenta pelo direito positivo a negociação coletiva. Então, nós teríamos mais ou menos 3 modelos diferentes. Um modelo em que não há regulamentação nenhuma, um modelo em que há regulamentação e a convenção coletiva pode alterar aquela regulamentação, então seria uma hipótese que a legislação seria meramente supletiva, seria um ponto de saída para a negociação coletiva e não um ponto de chegada, e no final, uma legislação que seria de ordem pública e que não haveria espaço para o diálogo social entre os sindicatos. Então, dentre esses 3 modelos, um modelo totalmente desregulamentado, portanto, que deixaria inteiramente a eventual negociação coletiva a regulamentação da questão. Um segundo modelo em que há legislação, mas ela poderia ser suplantada pela negociação. Ou um terceiro momento, que a legislação ia se impor sobre qualquer negociação. Qual desses 3 modelos o senhor acha que seria mais interessante? Professor, eu entendo que o modelo adequado, principalmente no caso brasileiro, é o modelo no qual o Estado participa, através de normas imperativas e cogentes, como é o nosso direito de trabalho brasileiro, né? O direito de trabalho brasileiro, muito embora ele seja um ramo do direito privado, as normas dele são normas de ordem pública. Por quê? Porque ela regulamenta a economia, a inclusão social da parte dos trabalhadores, né? Inclusive a relação entre empregado e empregador, que gera diversos efeitos, como tanto no direito previdenciário, na seguridade social e na vida, né, de diversas pessoas aí, né, da sociedade. E dentro dessa ideia, só para complementar, dentro das experiências de regulamentação que o colega investigou, qual seria a mais adequada? Qual pareceu mais interessante? A minha tese termina com um projeto de lei, justamente uma sugestão do meu orientador, professor e ministro José Roberto Freire Pimenta, e do meu co-orientador, professor Márcio Túlio Viana. Eles sugeriram esse projeto de lei justamente, né, por causa do vácuo normativo brasileiro. Eu entendo que o modelo adequado é o modelo alemão, até porque o modelo alemão consubstanciou nossa Constituição. Né? Então, o modelo alemão, ele regulamenta perfeitamente como que uma dispensa coletiva deve ser, né, procedimentalizada, tanto via negociação coletiva, quanto perante o Poder Judiciário, né, alemão. Você acha que é interessante falar da alteração que a lei promoveu, que é no sentido inverso da sua investigação, porque é uma tentativa de equiparar dispensa individual à dispensa coletiva, só que o interessante é que o texto de lei vai dizer que não é preciso autorização do sindicato para despedir coletivamente. E aí eu queria saber a sua opinião, porque em realidade nunca houve a necessidade de autorização do sindicato. O que a Convenção 158 diz, e o direito comparado, né, nos ensina, é justamente que há uma necessidade de negociação e não necessariamente autorização. Então eu gostaria de falar sobre esse... Perfeito. Muito boa essa pergunta, professora. Por quê? Porque o que a gente vê que o TST decidiu foi o seguinte, que a validade de uma dispensa coletiva está vinculada a uma negociação coletiva, justamente na perspectiva do qual a professora acabou de colocar. Né? Não é
um requisito sine qua non para ter dispensa coletiva, mas a partir do momento que ela ser considerada válida ou inválida sob pena de reintegração dos trabalhadores, você tem que ter uma negociação coletiva, até porque, conforme o professor Fernando Miranda colocou, né, no direito alemão eu investiguei que as empresas têm um compromisso social. Né, toda empresa ela tem que devolver para a sociedade aquilo que a sociedade oferta a ela. Nenhuma empresa consegue sobreviver no mercado sem o apoio da sociedade. É a sociedade que consome o produto dela. Então, a empresa ela não pode descartar funcionário, empregado, como se fosse uma mercadoria. Ela tem um compromisso social com a sociedade, então ela tem que negociar, né, preventivamente para essa dispensa coletiva ser considerada válida ou inválida. Tanto é que na primeira quinzena de novembro, 2 tribunais regionais do trabalho decidiram que o artigo 477, hífen A maiúsculo, vai justamente na perspectiva que a professora Valdete acabou de colocar. Falou, olha, muito embora tenha essa redação no 477, hífen A maiúsculo, a validade de uma dispensa coletiva, sim, está vinculada a uma negociação coletiva prévia, né? Então, esse tema, na verdade, aguça todo mundo, porque no nível de desemprego que o Brasil está se encontrando, principalmente alarmante, que aumentou de um ano para cá, várias dispensas coletivas estão ocorrendo, né, na luz do dia, sem uma negociação coletiva prévia. E quem paga a conta é a própria sociedade, porque você precisa, a Previdência vai precisar de pagar benefício previdenciário, né, por mais ser Seguridade Social, é a Previdência que arca com isso tudo. Indo no entendimento TST, há sempre uma questão que a jurisprudência tem tido alguma forma bastante variada de examinar, é o que caracterizaria essa negociação coletiva prévia. Então, o que é suficiente para eu afirmar que houve efetivamente a tentativa de a empresa buscar essa negociação coletiva, já que não é condição a existência de um acordo, né? É muito interessante o que o professor Fernando está trazendo. Primeiro, eu gostaria de trazer à tona a inconstitucionalidade, porque o artigo 7º, inciso 1º, fala que a dispensa tem que ser regulamentada por lei complementar. E a reforma trabalhista é uma lei ordinária. Então, por si só, a reforma trabalhista não possui a força para regulamentar a dispensa, porque tem que ser via lei complementar, o quórum é mais aguçado, é mais apertado de se passar. Então, ou seja, você exige um debate maior, né, tanto na Câmara quanto no Senado. Ultrapassando essa questão, né, a reforma ainda, professor Fernando, ela só menciona, ela joga agora a existência da dispensa coletiva e plurima. Até então a CLT, ela não mencionava dispensa coletiva nem plurima. Então esse artigo, de fato, ele é uma novidade, mas é uma novidade parcial, porque a omissão antes era holística, antes você não tinha nem menção. Então, a reforma trabalhista não trouxe os conceitos, os elementos fáticos jurídicos do que é uma dispensa coletiva. Então, o TST, primeiramente, ele vai ter que analisar o que é uma dispensa coletiva. Quais são os elementos fáticos jurídicos para ter uma dispensa coletiva? Porque a reforma trabalhista não fez isso. A reforma trabalhista falou que independe de negociação coletiva. E respondendo a sua pergunta, professor, eu entendo, né, que a negociação coletiva tem que ser um instrumento democrático, de troca de ideias, de negociação, não pode ser uma imposição e, principalmente, professor, a negociação coletiva ela não é um ato formal, ela é um ato material. A negociação coletiva, um papel por si só, não pode consubstanciar a negociação coletiva. O que vai consubstanciar a negociação coletiva, de fato, é uma conversa, é um diálogo registrado em pauta, com seus detalhes pormenorizados, para se tiver que chegar a um tribunal ou um juiz para analisar via ação civil pública, que ali no bojo dos autos estejam todos os documentos probantes de como que foi tentada, pelo menos, a negociação coletiva. Se ela foi infrutífera, quais foram os motivos que ensejaram que ela não fosse alcançada com êxito, né? Porque a negociação coletiva ela não pode ser analisada como um ato formal. Há um pedaço de papel, teve uma ata aqui. Não. Tem que ser um documento material que comprove, né, justamente a teoria do freio contra peso, como tem que acontecer numa negociação coletiva. Então, alguns aspectos que o colega mencionaria dentro dessas boas práticas de convívio e negociação sindical. Quais seriam alguns elementos que as empresas deveriam observar para identificar que realmente estou tentando fazer uma negociação, ainda que não cheguemos a um ponto de consenso? O que o senhor mencionaria assim, como um conselho? Primeiro instrumento para legitimar a dispensa coletiva é o critério, né, qualitativo.
que é o critério exógeno. Ele tem que fazer o seguinte, tem que mostrar balancete para o sindicato. Falar, olha, de fato, de um ano para cá, eu tive uma redução drástica na minha produção. Eu não estou vendendo o meu produto, porque eu produzo e estou ficando com estoque. Então, o primeiro critério para negociação coletiva é o quê? Você botar as cartas na mesa. É você mostrar, né, consubstanciar a sua real necessidade. Na Alemanha, só se opera a negociação coletiva, primeiramente, depois dessa análise prévia por parte do sindicato. O sindicato tem um prazo lá de 1 mês para analisar esses documentos. Justamente porque você tem que abrir a dialética. Né? Você tem que mostrar, até para você saber a profundidade da dispensa coletiva, quantos trabalhadores de fato vão ter que ser dispensados. Né? E, inclusive, a negociação coletiva, Jordano, ela estende direitos para os trabalhadores, para quê? Né? Para atenuar o prejuízo que a sociedade vai sofrer. Então, ou seja, você elastece o aviso prévio, você mantém o plano de saúde dos trabalhadores, você mantém o vale alimentação, justamente para você não ter um impacto tão forte. Então, professor Fernando, né, a negociação coletiva, ela tem que ter um diálogo sincero entre as partes, no qual o bem comum vai ser o bem da sociedade. E mais, né? Tanto a norma internacional quanto alguns países da Europa falam, inclusive, que a negociação coletiva deve ter por objetivo evitar a totalidade das dispensas. Quer dizer, a negociação tem que ser tão efetiva, como tu dizes, tão material, que ela deve, inclusive, construir alternativas. E eu não me lembro se é na Alemanha, mas aí o senhor vai ter mais condições de responder, mas existem alguns países que têm, inclusive, uma disposição de que a empresa tem que auxiliar os trabalhadores a encontrar novos postos de trabalho. Porque a ideia é justamente essa, é evitar a dispensa ou, no mínimo, evitar o desemprego. E se nem isso for, e se nem isso for possível, ter condições, dar a esses trabalhadores condições de sobrevivência até que encontrem novos postos de trabalho. E eu só queria pontuar uma coisa, Jordana. A reforma não fala em necessidade de negociação prévia. Ela fala que não há necessidade de autorização do sindicato. E é importante repisar isso, porque já que há, né, toda essa ideia de que tem que cumprir a reforma literalmente, bom, literalmente ela sequer afeta a disposição da Convenção 158 da OIT, por exemplo, porque ela trata de uma autorização que que eu saiba, não sei, professor Janotti, nenhum país do mundo tem essa disposição de que há necessidade de autorização do sindicato. A exigência de negociação. Perfeito. É um prazer ter a professora Valdete aqui, porque, né, ela tem uma tese, junto com o professor Jorge Luiz Sotomayor, que é o dumping social. E na Europa, né, a União Europeia dá tanto valor para a regulamentação da dispensa coletiva, que ela tem 2 diretrizes que regulamentam a dispensa coletiva, porque a Europa, né, é um continente, mas são países todos interligados, próximos ali. Então, se um país facilitar a dispensa coletiva, você cria um dumping social, que é a concorrência desleal. Então, a União Europeia traçou normas mínimas obrigatórias que todos os países membros têm que obedecer. Por exemplo, a Itália demorou 2 anos para regulamentar a dispensa coletiva. Ela sofreu uma multa altíssima e obrigou a ela regulamentar. E o que a Itália fez? Justamente o que a professora Valdete está ensinando. Ela, na dispensa coletiva, ela obriga o sindicato e a empresa a elaborar um plano de recuperação, mas não é para a empresa, é para os trabalhadores. Você realocar, o plano de realocamento dos trabalhadores. Então, a empresa, junto com o Estado, se unem e falam, não, esses trabalhadores afetados pela dispensa coletiva, eles são metalúrgicos, mas nós vamos treiná-los para exercer uma outra atividade que está em alta. Então, todo mundo, né, dá as mãos e caminha para a mesma direção, que é o quê? Que é o caminho do lado social que o Estado tem que promover, que é a felicidade, né, e a inclusão social da classe trabalhadora. É importantíssimo, né, para caracterizar a boa-fé, para minimizar os impactos. Eu aproveito para falar sobre a sua publicação, para a gente finalizar, né, a nossa conversa, e os próximos passos, né? Tem artigo que já veio por aí, tem nova publicação. Inclusive, Jordana, só para eu finalizar aqui, a minha tese é justamente que, por ironia do destino, o que tanta reforma trabalhista defende, que é a negociação coletiva. Né? A negociação coletiva, se você olhar a reforma trabalhista, ela entende que a negociação coletiva pode fazer tudo. Então, é justamente o que eu defendo. Eu falo, olha, quer dispensar coletivamente? Chama o sindicato e dialoga, né? Não dispensa os trabalhadores, igual a professora Valdete falou. O artigo 477, A maiúsculo, ela não traz um requisito de validade, até porque a empresa é uma iniciativa privada. Né? Nenhum empregador pede autorização, só que a partir do momento que ele pratica aquele ato, como todo mundo na vida civil,
está sob o crivo do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário vai analisar se foi válido, se foi inválido a dispensa coletiva a partir da realização da negociação coletiva. E já estou lançando a segunda edição da minha tese, justamente, né, de acordo com a reforma trabalhista, que é justamente no sentido do qual a gente deliberou aqui, né, nesse debate, e parabenizar o programa Academia por abrir as portas, né, para um tema tão atual, polêmico e necessário, com esses índices alarmantes que nós estamos de desempregados. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui, Janote. Eu que agradeço. Agradeço também a presença dos debatedores, professor. Obrigada. O Academia chega ao fim, mas a íntegra do programa está disponível na internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou entre em contato com a nossa produção para enviar uma sugestão de tema. O e-mail é academia@stf.jus.br. Você segue agora com a nossa programação. Tchau!